Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Chegou a sexta-feira, estamos começando agora nesse finalzinho de tarde, podemos assim dizer. No final desta semana que se transcorreu, estamos chegando à hora de cultuar a Deus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E é muito bom ter a sua audiência, ter a sua participação nesse culto. É uma alegria para nós podermos juntos viver este momento agora em que nós vamos cultuar ao nosso Deus. Mas antes de nós começarmos o culto, eu quero lembrar daquele número de telefone 0800 707 3076. Esse número está aparecendo aí na tela. Você pode apontar também a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí ao lado e seu aparelho será redirecionado para essa ligação. E o que vai acontecer, pastor, quando eu ligar nesse número? O que vai acontecer é que um servo de Deus vai te atender do outro lado da linha. Ele vai te ouvir. Você tem uma luta, você tem uma dificuldade, você está passando um momento difícil na sua vida, você quer compartilhar isso com alguém, você quer receber uma oração. O servo que vai te atender vai estar pronto a te ouvir, vai orar por você, vai transmitir uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E isso, a operação de Deus vai trazer um conforto ao seu coração. Eu quero lembrar que essa ligação é gratuita, é o número 0800, e que serve para todo o território nacional. Então, você conhece alguém que está precisando, em qualquer lugar do Brasil, pode transmitir, compartilhar esse número com a pessoa, e a pessoa pode telefonar, vai ser atendida também. 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse serviço está funcionando. É uma alegria para nós atender a sua ligação e assistir a sua alma. Agora, a pergunta é a seguinte: quanto custa isso? Nada, absolutamente nada. Sequer uma contribuição vai ser pedida, nada disso. Ninguém vai te pedir nada. Você vai receber da parte do Senhor uma bênção que Deus tem para você. Amém? Agora nós vamos orar ao Senhor, dar início a esse culto. Convido você a juntos orarmos neste momento de oração inicial para o culto. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos a tua bênção e a tua operação na vida de cada pessoa que está assistindo esse culto. E para isso, Senhor, pedimos que os nossos pecados sejam perdoados e tenhamos acesso à tua presença. Se nos abençoa, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos cantar um louvor, vamos adorar o Senhor com um hino. Cante, louve ao Senhor, o Espírito de Deus já vai agir na sua vida. Deus tem uma bênção para o seu coração. Clamo a ti, ó meu Senhor, clamo a ti, meu Salvador, pelo teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Clamo a ti, ó meu Senhor, clamo a ti, meu Salvador, pelo teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Quando além do véu entrar, irei te dar todo o meu ser, em tua presença te adorar, te bendizer. Clamo a ti, ó meu Senhor, clamo a ti, meu Salvador, pelo teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom louvar ao Senhor, é muito bom cantar louvores ao seu nome, é muito bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ainda cantar mais um hino, vamos cantar mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. E na sequência desse louvor, nós vamos meditar juntos. Hoje eu trarei a palavra para você e nós vamos meditar num texto da palavra do Senhor e a mensagem terá como tema: hoje veio salvação a esta casa. Vamos louvar ao Senhor e na sequência você assiste a mensagem. Hoje alguém esperando para Jesus encontrar, venha sem mais demorar.
Louvado seja o nome do Senhor. Como nós falamos, nós vamos meditar agora na palavra de Deus e vamos meditar num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vamos ler os versos de número 9 e 10. Lucas 19, versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Essa experiência que nós lemos aqui, nós lemos o final do texto que discorre sobre a experiência de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano. E o que eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. Eram homens que, embora sendo judeus, como cobradores de impostos, serviam ao Império Romano, nesse período de Jesus, em que Israel era dominado pelo Império Romano. E, por ser publicano, este homem não era bem visto pelos seus irmãos, pelos judeus. Eles o viam como se fosse um traidor, porque, apesar de ser judeu, ele servia ao Império Romano. Mas havia algo que impressionava naquele tempo, é que Jesus realizava o seu ministério e as notícias acerca de tudo que Jesus fazia corriam por aquelas terras. As pessoas ficavam sabendo, olha, tem um homem chamado Jesus, tem alguém chamado Jesus, as pessoas, por certo, ainda não sabiam especificar quem era Jesus, e esta pessoa que está pregando uma nova aliança, pregando um evangelho, este Jesus faz maravilhas, opera maravilhas. De fato, Jesus curava cegos, Jesus ressuscitava pessoas, já naturalmente mortas, e que Jesus as ressuscitava. Jesus operava grandes coisas, curava leprosos, aleijados. As operações do Senhor eram conhecidas. A Bíblia chega a dizer que a sua fama corria por todas aquelas terras. E Zaqueu, que morava em Jericó, ele ouvira falar acerca de Jesus, mas ele ainda não conhecia o Senhor Jesus. Você já percebeu que existe uma diferença em ouvir falar de Jesus, em saber quem é Jesus na história e conhecer a Jesus? Era essa a situação de Zaqueu e pode ser também esta a sua situação. Você sabe quem é Jesus na história? Você já ouviu falar dele? Você já assistiu a um culto? Você já ouviu uma pregação? Algum amigo já lhe falou acerca de Jesus? Já testemunhou dele? Mas a pergunta é esta: você conhece Jesus? Você já esteve com ele uma experiência? Você já ouviu a sua voz? Você já o recebeu em seu coração? Você sabe o que é conviver com Jesus todos os dias? Zaqueu não sabia. Mas havia uma coisa, e isso está escrito na Bíblia. Ele queria ver quem era Jesus. Ele tinha, talvez por curiosidade, a vontade de ver quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrou na cidade onde Zaqueu morava, em Jericó. Hoje, as cidades nas quais nós moramos são cidades grandes, com muitas alternativas, de rotas, muitas vias públicas. Aquela época não era bem assim. E quando Jesus entra em Jericó, pelo trajeto que Jesus estava fazendo, Zaqueu, ele inferiu, ou seja, ele concluiu o lugar, ou um dos lugares por onde Jesus ia passar. E ele queria ver Jesus, mas havia dois problemas para ele ver Jesus. Um desses problemas era a multidão. Está escrito na Bíblia. Ele queria ver Jesus, mas a multidão não permitia que ele visse Jesus. Havia muitas pessoas entre ele e o Senhor Jesus. Pessoas que se interpunham entre ele e Jesus e ele não podia ver Jesus. O segundo problema estava nele mesmo. A Bíblia faz questão de registrar que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele era um homem baixo e, por ser baixo, ele não conseguia ver por sobre as demais pessoas que estavam interpostas entre ele
e o Senhor Jesus. É interessante nós fazermos uma aplicação profética disso na vida do homem hoje. Há dois grandes problemas que impedem o homem de conhecer ao Senhor Jesus. Um é a multidão que se interpõe entre o homem e o Senhor Jesus. E que multidão é essa? Multidão de conceitos ou de pré-conceitos, a multidão de filosofias de vida, a multidão de pessoas que muitas vezes dizem, olha, não envolve com isso, não se envolva com isso, não, esse negócio de querer ver Jesus, de ter uma experiência com Ele, isso não é para nós, isso é para outras pessoas, ou isso não é para agora, isso é para depois. As multidões muitas vezes estão interpostas entre nós e o Senhor Jesus. Você já parou para pensar que pode haver uma multidão entre você e Jesus? Uma multidão que te atrapalha de ver Jesus? Uma tradição que você traz consigo, que você simplesmente não quer se desvencilhar dela para ter uma experiência real com Ele, e que isso acaba por te atrapalhar, por te impedir de conhecer verdadeiramente a Jesus? Perceba que nós não estamos aqui pregando uma placa, uma denominação, estamos pregando Jesus, estamos pregando a bênção do Senhor. De fato, vivemos uma experiência maravilhosa na Igreja Cristã Maranata, esse é o nosso testemunho. E te chamamos, te convidamos a viver também conosco, se você assim desejar, mas você precisa conhecer o Senhor Jesus. E a multidão, ela não pode, ela não deve se interpor, atrapalhar, não permita que isso aconteça. Não permita que o que os amigos vão pensar, o que a família vai dizer, que isso te impeça de ter uma experiência real com Jesus, que inclusive pode acontecer agora, nesta transmissão, nesse culto, nesse momento que estamos vivendo. O outro problema estava, como eu disse, nele mesmo. Ele era de pequena estatura. A nossa estatura espiritual, na nossa condição de homens, em relação a quem é o Senhor Jesus, também nos impede de ver Jesus. A pessoa que nós somos, as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, os pensamentos que temos, a maneira que escolhemos para viver também pode nos impedir de ver Jesus. E a soma dessas duas coisas fazia com que Zaqueu não tivesse aquela alternativa. Ele não tinha alternativa de ver Jesus, ele precisava ver Jesus. E a Bíblia diz que, eu até comentei isso antes, que ele corre, ele vai à frente no trajeto por onde Jesus ia passar, e ele sobe numa árvore, e a árvore que estava disponível para ele subir era numa figueira brava. A palavra de Deus, a Bíblia, faz questão de registrar isso, era uma figueira brava, ou seja, é uma figueira infrutífera. A figueira na Bíblia, ela tem uma representação maravilhosa. Ela fala daquilo que é profético, ela fala da profecia. Mas aquela figueira que Zaqueu subiu, ela era infrutífera. O homem, muitas vezes, nessa ânsia, nesse desejo de conhecer a Jesus, ele busca subir naquilo ou usar o recurso que ele conhece. Muitas vezes é o recurso da teologia, da filosofia, não há nada de mal nesses recursos, mas não para ter uma experiência real com o Senhor Jesus. Zaqueu subiu naquela figueira, se posicionou ali entre os ramos da figueira. Aquilo era na mente dele perfeito, porque ele ia poder ver quem era Jesus. As pessoas mal saberiam que ele estava ali naquele lugar. Ele poderia estar ao mesmo tempo escondido naquela figueira brava e ver quem era Jesus. Meu amigo, meu irmão, você que nos assiste, muitas vezes o homem lança mão desses recursos. A sua inteligência, aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu, seja na vida secular, seja até na sua vida religiosa. Ele tenta enxergar Jesus por uma ótica que é aquela que está disponível para ele e ele lança a mão dessa ótica. E até, por vezes, pode imaginar o seguinte: eu vou viver isso sem ninguém saber que eu estou vivendo. Eu vou assistir esse culto agora pela televisão, eu vou ver o que essa igreja fala, o que ela prega, eu vou ver o que vai acontecer sem que nada vá acontecer comigo, depois eu vou descer da figueira e volto para casa. Esse era o pensamento de Zaqueu. Mas a Bíblia diz que Jesus parou debaixo da figueira,
olhou para cima, olhou nos olhos de Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que experiência maravilhosa. Eu quero te dizer o seguinte, Jesus não era um homem, uma celebridade que andava rodeado de seguranças, com um aparato que o destacasse no meio da multidão. Jesus não era um homem vestido de vestes ricas, muito pelo contrário. Ele era um homem muito simples, um homem que andava com pescadores, um homem que estava no meio do povo, um homem que era carpinteiro, foi formado como carpinteiro no seu lado profissional. Esse era Jesus. Há trechos na palavra de Deus que descrevem o Senhor Jesus como algo muito simples, como um homem muito simples, como um homem que estava no meio do povo. Zaqueu, por certo, de cima da figueira brava, ele não iria saber quem era Jesus. Jesus ia passar por ali por baixo e ele nunca saberia exatamente quem era Jesus. Certa vez a Bíblia diz que Judas teve que beijar Jesus no meio dos discípulos para que os soldados soubessem quem seria preso no momento em que Jesus foi preso. Mas Jesus parou e olhou para ele. Hoje Jesus parou e olhou para você. Ele sabe que você está assistindo esse culto, ele sabe que você está participando desse momento. Por mais que você esteja confortavelmente escondido na sua figueira brava, Jesus te ama. Ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque o que eu tenho para você hoje, Zaqueu, não se limita a você saber quem eu sou. Zaqueu, o que eu tenho para você hoje é que eu quero me fazer conhecer por você. Você vai me conhecer. Eu me farei ser conhecido por você. Desce depressa, Zaqueu, porque a bênção não é só para você. A bênção também é para a sua família, é para a sua casa. Às sextas-feiras nós cultuamos ao Senhor e na Igreja Cristã Maranata é o culto no lar, é quando nos reunimos com a nossa família para cultuar. E por isso estou trazendo essa palavra hoje, porque a bênção vai além de você sozinho. Ela é para a sua família. Olha que coisa maravilhosa. Zaqueu desceu e levou Jesus para a casa dele. O que Zaqueu fez ao entrar em sua casa, a Bíblia não registra isso, naturalmente nós estamos aqui inferindo isso. Olha, minha esposa, olha, meus filhos, eu trouxe Jesus para dentro da minha casa. Essa pode ser a sua experiência. Você pode testemunhar de uma bênção vivida com Ele agora. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele disse, verdadeiramente, nós lemos esse texto, hoje veio a salvação a esta casa. Esta é a promessa do Senhor para nós. Perceba que ouvir a voz de Jesus, porque Zaqueu ouviu, obedecer ao seu comando, ao seu chamado, desce depressa. Zaqueu obedeceu, resultou em algo especial para a sua família, para o seu lar, para a sua vida e para a vida da sua família. E você tem a oportunidade de viver a mesma experiência. Zaqueu não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Zaqueu não sabia qual daquelas pessoas era Jesus e estava ciente, ou ele acreditava, que aquela sua posição era uma posição que ninguém podia ver, mas Jesus podia ver. Jesus o conhecia pelo nome. Ele não perguntou às pessoas ao seu lado, quem é aquele que está em cima da figueira? Não, ele já chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Porque Zaqueu, a partir desse momento, a partir do momento em que você ouvir a minha voz e atender ao meu chamado, e descer, sair dessa sua condição de tentar me entender pela sua ótica e deixar que eu me revele a ti. Quando você viver isso, eu vou pousar na sua casa. Eu vou abençoar a sua família. Hoje veio a salvação a esta casa. Quando Jesus disse, este também é filho de Abraão, ele quis dizer o seguinte, este também está sob uma promessa, este também está dentro do projeto. E eu quero te dizer, você está neste projeto. Deus tem uma bênção para a sua vida. Reflita sobre isso. Eu quero te convidar a trocar o nome de Zaqueu pelo seu nome, nesta expressão de Jesus. Ele está te chamando a viver uma experiência com Ele.
desce depressa. Desce do teu orgulho, desce do teu eu, desce da tua tradição, desce de qualquer coisa que faça com que você queira entender Jesus na sua ótica, porque Ele quer se revelar a você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor ao Senhor agora. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Que esperamos Jesus convida a ti e a mim, porque desprezas mercê que está dando a ti e a mim. Vem já. Salvar-nos do vil pecado, salva a ti e a mim. Vem já, vem já, estás cansado, vem já, manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está dizendo a você que Ele quer te abençoar. Da mesma maneira como Ele disse a Zaqueu, Ele está dizendo a você, hoje eu quero te abençoar. Aquela convocação, aquele convite que Jesus fez, aquela palavra que Ele deu a Zaqueu, não foi, Zaqueu, amanhã, no ano que vem, daqui a 2 anos, quando você ficar velho. Não, não é isso não. Zaqueu, hoje eu quero pousar na tua casa. Você tem uma oportunidade de viver hoje uma experiência com o Senhor Jesus. Estamos chegando ao final desse culto, estamos chegando ao final desse momento de adoração ao nome do Senhor, em que você ouviu uma palavra, você ouviu uma mensagem, e essa mensagem pressupõe uma reação, pressupõe uma tomada de decisão, pressupõe um posicionamento, como foi aquilo que Zaqueu fez. O Senhor também quer de você esse posicionamento. Ele está se dirigindo a você. Zaqueu esperava ver uma multidão passar por baixo de si, mas alguém falou diferente com ele. O Senhor Jesus se fez ouvir no meio da multidão. Aquela multidão que o atrapalhava, já não mais podia atrapalhá-lo. E se há alguma coisa que atrapalhou você de ter uma experiência com Deus, não precisa mais atrapalhar, porque Jesus está falando ao seu coração. Nós vamos orar, entregar no altar do Senhor esse culto. Eu convido você a juntos participarmos desta oração. Senhor Deus, nós te adoramos, te glorificamos, ó Pai, porque o mesmo amor de Jesus por Zaqueu é o amor de Jesus por cada um de nós que está participando desse programa. Te louvamos por isso,
porque, Senhor, no culto Tu estás falando, no culto Tu te revelas, no culto, Senhor, a Tua palavra enche de alegria e de salvação cada coração. Te louvamos por aqueles que participaram desse momento, Senhor, e que possam viver uma nova experiência daqui por diante, que já neste fim de semana, Senhor, sejam visitados por Ti de maneira especial e que a Tua bênção seja, Senhor, alcançada também em cada lar, por cada família. Assim pedimos, recebe no Teu altar este culto, em Teu nome dizemos, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã estaremos a partir da 1h da tarde e no domingo, a partir da 1h30 da tarde, você é o nosso convidado para continuar na programação da Igreja Cristã Maranata. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.